A paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, louvado seja Deus por mais uma vez estarmos aqui para compartilhar a palavra do Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer por mais essa oportunidade de estarmos aqui. Te agradecer, Senhor, pelo teu amor, pela tua misericórdia que se renova cada manhã sobre as nossas vidas. Te agradecemos pela tua palavra que é a verdade, Senhor, e ela não volta vazia, Senhor, mas ela faz o que te apraz e prosperará naquilo que foi enviada. Senhor, a tua palavra é para salvar, para curar, para libertar. E nessa manhã nós te pedimos, Senhor, que tu esteja trabalhando em cada coração que está ouvindo a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Queridas irmãs, nossa lição hoje é a segunda lição da nossa revista, que tem por tema as adversidades geram as oportunidades. Amém? Queridas, nosso texto áureo se encontra em Gênesis 39, versículo 2, que diz assim: O Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Nossa verdade aplicada diz assim: uma íntima comunhão com Deus faz a diferença no enfrentamento das crises desta vida. Isso é verdade, né, queridos irmãos? A intimidade com o Senhor, ela nos fortalece, ela nos dá ânimo para prosseguir. E Deus, a intimidade com Ele nos mostra que Ele é o nosso Pai, que Ele tem cuidado de nós e cuida com amor. Não é verdade? E também aqui o nosso texto de referência, ele se encontra em Gênesis 37, que fala sobre José, né? Que diz assim: E disseram uns aos outros: Eis lá vem o sonhador. Vinde, pois, agora e matamo-lo, lançamo-lo numa destas covas, e diremos: uma besta fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos tiraram a José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tornaram lançando-no na cova, porém a cova estava vazia, não havia água nela. Passando, pois, os medianitas tiraram e, lançando a José na cova, o venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Queridos irmãos, aqui nós estamos vendo a história de José, o quanto ele sofreu, né? Teve uma trajetória de sofrimento, mas no final o Senhor deu graça a ele, deu vitória. Aqui nós podemos observar, irmãos, nessa lição, que seus irmãos, eles planejaram contra a vida de José, né? Quem era José, irmãos? Ele era filho de Jacó e de Rebeca. Ele era um filho da velhice, por isso Jacó o amava tanto. Ele tinha um amor especial por José, né? Tanto que ele deu uma túnica colorida para ele e o amava muito. E José, ele teve um sonho, irmãos, um sonho muito interessante, né? Que nos mostra a revista, que nos diz assim. Gênesis 37, 7 e 8 diz assim: Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram. Seus irmãos lhe disseram: Então você reinará sobre nós? Quer dizer que você vai governar sobre nós? E o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Então nós podemos ver aqui, irmãos, que esses irmãos, né, de José, que eram 11 irmãos, 12 com José. Esses irmãos, eles tramaram contra a vida de José, porque eles pensavam que José era uma ameaça a eles, né, porque seu pai o amava tanto. Quando José teve esse sonho que mostrava que ele seria levantado e os outros se curvariam, eles ficaram mais furiosos ainda contra José. E aí eles maquinaram para matá-lo, né? Primeiramente, aqui como nós vimos, eles lançaram ele numa cova. Aí Rubens, né, que era um dos irmãos, falou que não matasse ele.
No mesmo momento estava passando esses medianitas. Então eles resolveram vender José. José foi vendido como escravo, irmãos, né? E foi levado para o Egito. E nós vamos ver, de acordo com a lição, o que foi que aconteceu. O que nós podemos ver na nossa revista que diz assim: Deus nos dá sonhos e nós precisamos aprender a esperar o tempo de Deus. Isso é verdade, né, meus irmãos? Muitas vezes o Senhor nos dá algo pra gente e a gente quer aquilo na hora. O tempo de Deus não é o nosso. Se Deus prometeu algo, irmãos, pode ter certeza e esperar que Deus vai cumprir. Deus sempre prova os nossos corações para saber se realmente estamos firmados nele, para não nos perdermos. Então é algo muito interessante que Deus, irmãos, ele não quer nos perder. Então muitas vezes ele deixa nos passarmos por situações difíceis para nós vermos se realmente nós confiamos no Senhor, né? E José, ele era essa pessoa temente ao Senhor, ele confiava no Senhor de todo o coração, né? Ele tinha uma intimidade. Aqui nós vimos no texto áureo que o Senhor, ele estava com José, né? Mesmo ele passando por momentos difíceis, mas o Senhor era com ele. José era temente a Deus, íntegro, e não se deixou corromper segundo os valores estabelecidos pelo mundo, mas sim obedeceu os valores de Deus para a sua vida. Glória a Deus. Aqui, irmãos, um sentimento horrível que aconteceu com os irmãos de José foi que eles passaram a ter inveja, irmãos, do seu irmão. O que é inveja? É querer aquilo que é do outro. É um sentimento que traz angústia, né, por ver o outro bem. Então ele quer aquilo para ele quer ser o centro da atenção. E que foi o que aconteceu com os irmãos de José. Eles acharam que José era uma ameaça a eles, então eles resolveram se livrar dele. A revista nos diz assim: inveja, angústia e raiva perante o que o outro tem, querer o que é dos outros. Isso é algo comum, né, irmãos, que nós vemos nos dias de hoje, que é muito sério a inveja. A gente toma muito cuidado com essas pessoas. Muitas vezes, na frente ela mostra que é uma coisa e por trás é outra. Então, a inveja ela é fruto de pecado, irmãos. Nós precisamos tomar cuidado. Jacó apreciava José mais do que os outros filhos. Isso trouxe um sério problema para famílias. Seus irmãos começaram a ter inveja, ciúmes e arquitetaram um plano para se livrar de José, pois consideravam ele uma ameaça. O invejoso possui um sentimento egocêntrico e se sente o centro da atenção. Esse sentimento pode se transformar em furor, né, irmãos? Então, a inveja é algo muito sério que tem que ser levada diante do Senhor. A gente tem que se contentar com o que tem, aquilo que Deus deu, não querer aquilo que o outro tem. E é um sentimento egocêntrico, né? Então, a inveja é algo muito ruim. Aqui ele diz assim: a inveja pode até levar o indivíduo a matar outro. Foi o que aconteceu, né? Lá em Gênesis 4, 4 e 8, que diz assim: e Abel também trouxe dois primogênitos das suas ovelhas e a sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente e descaiu seu semblante. O Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que te decaiu o seu semblante? Se bem fizer, não é certo, serás certo. E se não fizerdes o bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deveres dominar. E falou Caim a seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra seu irmão e o matou.
Olha só que coisa terrível que aconteceu aqui, né, irmãos? Isso aqui foi o primeiro homicídio que aconteceu, né? O próprio irmão matou o outro. Por quê, irmãos? Por ciúme, por inveja. Isso é algo terrível. Aqui tem tanta coisa para a gente discorrer nesse texto aqui que é tão maravilhoso. Mas nós vamos atentar aqui quando o Senhor fala, o Senhor dá um aviso ainda a ele. Olha, o pecado jaz à porta, né? Que era para ele se atentar para aquilo ali, que ele não, que o Senhor conhece o coração do ser humano, mas ele não quis ouvir o Senhor. Ele falou: olha, ele diz aqui, o pecado jaz à porta, você deve dominar. Então, irmãos, a ira ela vem, o furor vem, mas o ser humano, nós que temos o Senhor, nós temos que se controlar, porque o Senhor vive em nós. Então, nós precisamos ser mansos, porque a palavra de Deus diz lá que é um dos frutos do Espírito é a mansidão. Então, ele começa a amargura, vai gerando o ciúme, vai gerando a inveja, aquilo vai aumentando e pode levar até um assassinato, como eles queriam fazer com José, desculpa. João 3, 11, 12 diz assim a palavra, irmãos. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que amemos uns aos outros. Não como Caim, que era maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão eram justas. Então aqui Caim ele ficou com inveja do seu irmão Abel, né? Porque o Senhor aceitou a sua oferta e a dele não. Então a inveja, irmãos, é algo muito sério que nós que somos do Senhor não devemos tê-la em nosso coração, porque nós devemos se contentar com aquilo que nós temos, trabalhar para podermos adquirir as coisas. Mas a pessoa que tem a inveja, irmãos, ela não está contente, ela fica querendo aquilo que é do outro. E isso, irmão, a inveja, ela é pecado. Deus não se agrada. Diz assim também a nossa revista: as adversidades irão tentar fazer você parar. Não é novidade que quando uma pessoa se aprofunda o seu relacionamento com Deus, desfruta de bênção. E surge a possibilidade de ser alvo de invejas. Muitas tentaram fazer você parar por causa daquilo que você é ou daquilo que você tem. Isso é verdade, né, irmão? Muitas vezes a gente observa pessoas, né, com esse sentimento terrível em sua vida, que muitas vezes eles maquinam mal contra a outra pessoa. O Senhor diz que o pecador, ele é como um mar bravo que lança de si lama e lodo. Então ele quer prejudicar a outra pessoa a todo custo. E principalmente quando a pessoa tem posses, quando a pessoa se destaca, como quando o Senhor abençoa ela fica querendo aquilo que é do outro. A inveja, ela é algo terrível, irmãos, que nós precisamos tomar cuidado, precisamos se afastar de pessoas que têm esse tal sentimento terrível, né? Que a inveja, irmãos, ela é pecado. Nós precisamos orar para que o Senhor a liberte, amém? José confiava em Deus e o temia, então se manteve firme e nos mostra que é possível vencer apesar das adversidades. Louvado seja Deus. Em Salmos 27, 1 e 2 diz assim: o Senhor é a minha luz, é a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, a quem recearei? Quando os malvados, meus adversários e os meus inimigos chegarem contra mim para comer as minhas carnes, tropeçarão e cairão. Ainda que um exército me cerque, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiarei. Louvado seja Deus. Essa é uma segurança, irmãos, que nós precisamos ter. Nós precisamos confiar no Senhor, porque Ele é o nosso socorro. O diabo sempre quer nos fazer parar, e para isso usa armas lançando dardos inflamados na mente dos seres humanos.
Precisamos tomar cuidado, irmãos, porque o diabo, a Bíblia diz assim que ele anda ao derredor procurando a quem possa tragar. Mas ao nosso redor está os anjos do Senhor nos guardando, né? Nós precisamos estar atentos, não dar brechas, porque quando nós deixamos de ouvir a voz de Deus, né? Nós estamos dando lado ao inimigo, a estar influenciando a nossa vida, e nós não podemos deixar isso. Nós precisamos estar firmes, confiando no Senhor e estar sempre alertas. Vimos que o relacionamento de José com seu pai terreno incomodava seus irmãos. Estamos falando sobre José, né, irmãos? Que o relacionamento dele com o pai, aquele relacionamento de amor, incomodava seus irmãos. Por isso eles traíram José, tentaram matar. Ele diz assim: seus irmãos o traíram e tiraram de perto de quem amava. Toda traição envolve mentira. Eles maquinam um plano para matá-lo, movidos pelo ódio. Mas os planos de Deus nunca podem ser impedidos. Deus tinha propósito na vida de José. Então, o que está falando aqui, irmãos? Que os irmãos de José, eles maquinaram, eles usaram com ódio, né, para destruir a vida de José. Só que o Senhor, ele tinha planos na vida de José, ele tinha planos para que ele pudesse suprir uma nação. Então nós vamos ver no decorrer da história aqui como o Senhor foi maravilhoso, cuidando, né, todas as etapas que José passou, o Senhor permanecia com ele. Vendido para comerciantes israelitas junto com um escravo, que foram comprados por Potifar. Então aqui está nos falando o seguinte, irmãos. Primeira coisa, os seus irmãos o odiaram porque o pai o amava. Depois porque o pai deu uma túnica a ele. Depois porque ele teve um sonho. Depois eles fizeram o quê? Lançaram ele numa cova. Depois retiraram ele da cova. Venderam ele pelos ismaelitas. E aí quando chegou no Egito, quem comprou José foi Potifar. Então nós podemos ver aqui que ele passou por várias etapas difíceis, irmãos, mas o Senhor era com ele. José contava com a presença de Deus em sua vida. Satanás sempre tenta destruir os filhos de Deus. Como que ele faz isso, irmãos? Dando desânimo, entristecendo, roubando a alegria. De várias formas, Satanás tenta nos atingir. Mas nós precisamos estar atentos, firmes no Senhor, porque é do Senhor que vem nosso socorro, é do Senhor que nos fortalece, é o Senhor que nos ajuda. Então, todo o nosso suprir, toda a nossa necessidade, irmãos, ela vem do Senhor, porque o Senhor ele tem prazer em cuidar de nós. Então, nós precisamos realmente depender do Senhor. Aqui ele diz também, José passa por mais uma investida do maligno para o envergonhar. A mulher de Potifar tentou persuadi-lo com palavras impuras. Então aqui, quando ele já estava no palácio, o que aconteceu? A mulher de Potifar tentou persuadi-lo, assediar. Entretanto, José permaneceu íntegro e recusou. Por isso a mulher usou de mentiras para prejudicar, levando ele à prisão injusta. Olha só, irmãos, como que é. Ela tentou seduzi-lo, não conseguiu, aí ela usou de mentira para prendê-lo. José recusou por duas razões. Primeiro, a lealdade ao seu senhor, né? Ele disse assim: meu senhor confia em mim e deu responsabilidade sobre tudo o que possui. A única coisa que não me pertence é você, ele falou para ela. A segunda é a fidelidade a Deus. Primeiro, ele não fez isso por causa que ele era fiel ao Senhor dele,
Depois ele era fiel a Deus. Ele disse assim: como cometeria eu tal maldade e pecaria contra o meu Deus? Olha o temor, irmãos, que coisa maravilhosa, né? Ele temia o Senhor, ele conhecia o Senhor com intimidade, ele já falou assim: jamais eu vou pecar contra o meu Deus. Deus não esqueceu de José. Deu-lhe sabedoria, interpretou sonhos. Na prisão foi o lugar em que Deus falou ao coração de José. Enquanto esperava, foi aperfeiçoado por Deus. Louvado seja o Senhor. No momento que o momento de Deus é perfeito, irmãos. Aqui uma observação. Todas as coisas acontecem de acordo com a vontade e a preeminência do Senhor. É no tempo certo e tudo que ele faz é perfeito. Ele diz assim: assim como Deus foi com José, assim ele é também conosco nos momentos difíceis. Precisamos aprender a esperar. Irmãos, nunca é de acordo com aquilo que a gente acha que vai ser no momento que a gente quer. O Senhor, o tempo do Senhor não é o mesmo nosso. O tempo do Senhor é diferente. Ele age da hora que ele quer, da forma que ele quer. Aqui algo muito interessante, que José, ele teve fé, né? Ele esperou no Senhor. Fé em meio às injustiças. Sempre que formos injustiçados e afrontados, devemos confiar em Deus e permanecer em comunhão, como José, pois é o segredo da vitória. Ai, que palavra maravilhosa, irmãos! O segredo da vitória de cada um de nós é o que, irmãos? É permanecer confiando em Deus, né? Permanecer em comunhão com o Senhor. Quando honramos a Deus, somos honrados por Ele. José passou anos na prisão. Nós temos uma noção aqui, irmãos, quando aconteceu isso com José, ele tinha apenas 17 anos e ele ficou 13 anos na prisão. Ele diz assim, quando honramos a Deus, José passou anos na prisão sem resposta ao seu sofrimento. Mas um dia Deus enviou o copeiro e o padeiro Mor, que tiveram sonhos e contaram a José, que os interpretou. José pediu que fizesse menção dele a Faraó, mas o copeiro esqueceu. Né, irmãos? Aqui a gente viu a ingratidão, como é complicado. Porque ele pegou e interpretou o sonho e pediu, né, que ele lembrasse dele. Mas ele acabou esquecendo, né? Mas o Senhor é aquele que não esquece de nós. Ele diz assim: poderá uma mãe esquecer de um filho, mas ele jamais esquecerá de nós. Então ele diz assim: algum tempo se passou e Faraó teve um sonho que ninguém conseguia interpretar. Então Deus fez o copeiro lembrar de José. Olha só, irmãos, que tudo provém de Deus. Foi Deus que fez o copeiro lembrar. Então, o copeiro chamou a José, que interpretou o sonho de Faraó, que era assim: teria de 7 anos de fartura e 7 anos de seca. Faraó ficou maravilhoso e tornou José maravilhado e tornou José governador do Egito. Por quê, irmãos? Porque ele viu que em José tinha algo diferente, né? Que somente ele pôde interpretar, porque o Senhor deu a sabedoria para José. Ele diz assim em Gênesis 41, 38 a 40. E disse Faraó a seus servos: acharíamos um homem como este em que haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa
e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Olha só o propósito de Deus aqui, irmãos. Que preciosidade. Ele interpretou o sonho de Faraó e Faraó colocou ele como governador, né? E o sonho dizia que haveria fartura, mas depois haveria seca. E o Senhor deu sabedoria para José para estocar as suas mercadorias para o tempo da seca ele passar tranquilo. Então foi isso que Deus fez. Olha só que maravilha. Ele disse assim, ó, ele reconheceu, irmãos, que José tinha o Espírito do Senhor. Nós precisamos ser aqueles irmãos que nós somos reconhecidos não por falar demais, não por obras de pecado, né? Pelo nosso porte de vida errado. Nós precisamos ser conhecidos como filhos de Deus, como pessoas que têm o Espírito Santo de Deus, porque nós somos do Senhor. Então nós devemos praticar com as obras conforme o Senhor. Nós temos que fazer a diferença nessa terra. A Bíblia nos diz, irmãos, que nós somos o sal e a luz do mundo, né? O sal da terra e a luz do mundo. Então nós precisamos fazer a diferença. Aqui quão maravilhoso é. Faraó reconheceu que José ele tinha o Espírito de Deus e não tinha ninguém que tinha tanta sabedoria quanto a ele. Então ele passou a governar tudo o reino ali. E Faraó falou assim, somente eu no trono serei maior que tu. Então ele era maior do que todos os que tinham no reino, somente não a Faraó. Então algo muito precioso que José ele teve a liberdade, né, de administrar o reino. Diz assim, Deus nunca esqueceu de José, sempre esteve trabalhando em seu favor. Né? Muitas vezes a gente acha, o Senhor esqueceu de mim. Não, irmão, o Senhor não esquece. Tudo tem o seu tempo. Lá em Eclesiastes fala isso, né? Tem tempo de colher, tem tempo de semear, tempo de colher, tempo de chorar, tempo de sorrir. O Senhor é aquele, irmãos, que está no controle da nossa vida. O que nós precisamos somente é confiar no Senhor. Depositar a nossa vida na mão dele, que ele é poderoso. Ele já fez, irmãos, aquilo que ninguém podia fazer por nós. Ele já nos resgatou do pecado. Ele nos fez uma nova criatura através de Jesus Cristo naquela cruz, onde ele entregou a própria vida dele em resgate de nós, né? E quando ele ressuscitou, nos ressuscitou e nos fez um novo homem, nos fez filhos de Deus, o qual podemos andar conforme a vontade do Senhor, conforme a vontade de Deus. Isso é precioso. Então, o maior milagre nós já temos na nossa vida, irmãos, que é a salvação. Agora o Senhor continua cuidando de nós, irmãos, nos mínimos detalhes. Isso é precioso. Em Isaías 64:4 diz assim, porque desde a antiguidade não se viu, nem se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Louvado seja Deus. Aqui a confiança, irmão. José ele confiava, ele tinha fé no Senhor, ele esperou Deus agir, né? Quão maravilhoso é isso, né? Esperar no Senhor. Porque o Senhor, irmãos, é aquele que não falha. Ele faz o que prometeu, ele não nos deixa. Louvado seja o Senhor. Tenha certeza que em meio às crises, o Senhor nunca esquece de nós. Romanos 8:28, a palavra do Senhor diz assim. Eu particularmente amo esse texto, irmãos, porque é um texto muito precioso. Ele diz assim, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ó Senhor Jesus, irmãos, nós fomos chamados segundo o propósito de Deus. E qual é o propósito de Deus?
que nós sejamos a imagem e semelhança dele, que nós sejamos parecido com eles, para que nós possamos estar com ele naquele grande dia, né? Então ele diz que todas as coisas, irmãos, contribuem para isso, né? Toda dificuldade na nossa vida, todo problema, vamos dizer assim, não é para nossa derrota, mas é para que nós possamos aprender algo aqui com aquilo, para nós podermos aprender a depender de Deus, para nós podermos experimentar a intimidade, porque quando nós andamos sozinhos, nós queremos fazer de acordo com o nosso querer, mas quando nós andamos com Deus, nós fazemos a vontade de Deus. Isso é precioso, irmãos. Então a Bíblia diz que todas as coisas cooperam, irmãos. Até as ruins, irmã Rosa, até as ruins, irmãos, elas cooperam para o nosso bem, para que nós possamos crescer em Cristo Jesus. Porque o Senhor, ele tem propósito nas nossas vidas. É um tratamento. A Bíblia diz que é para nós desenvolver a nossa salvação. Isso é, irmãos, que cada dia o Senhor vai tirando aquilo que não agrada a Ele e vai colocando mais dele mesmo, mais amor, mais alegria no nosso coração, para que nós possamos viver em paz e feliz. Ele diz assim: José foi usado segundo o propósito de Deus, pois foi bênção para uma nação. Estava em crise, fome sobre a terra. Todas as aflições que passou, ele não desanimou e prosseguiu sem mágoas, mas com fé, crendo que Deus tinha planos para ele, e cumpriu-se. Aqui, irmãos, nós podemos ver que houve fome, exatamente como ele falou. Houve fome naquela terra. E o que aconteceu? Os irmãos deles, irmãos, vieram para buscar alimento no reino. E que foi a surpresa, né? Eles encontraram, foi quem? Foi o seu irmão, reinando. Então se cumpriu o sonho que Deus tinha dado a José, aonde ele seria ser levantado e os outros iam se inclinar perante ele. Deus maravilhoso, irmãos, esse Deus não falha. Então o que aconteceu? No começo ele não reconheceu a José. José mandou chamar o pai e os outros irmãos, né? Então foi algo muito precioso, porque José, ele não ficou com mágoa, ele não ficou com raiva, ele perdoou a sua família, os seus irmãos. Então é algo muito precioso, irmãos, que nós aprendemos com essa lição de José, né? Que ele foi perseverante, confiou no Senhor, não desanimou. E assim nós temos que ser também, irmãos. Temos dificuldade, mas nós precisamos confiar no Senhor. Amém? O sonho teve quando seus irmãos vieram até ele, pois havia fome, e vieram buscar alimento e se prostraram perante o governador, que era José. Louvado seja Deus. Mesmo José sendo traído, vendido injustamente, aprisionado, ele nunca renunciou à sua fé no Senhor. Essa é a conclusão maravilhosa, irmãos. Tudo que ele passou, mas ele não negou o Senhor, ele permaneceu firme. A sua fé, né, fez ele alcançar algo maravilhoso de Deus, né, que foi poder ser bênção para a nação inteira, ser bênção para a família dele. E isso foi o que o pai dele abençoou ele lá atrás, onde ele disse que o filho dele seria uma videira frutífera, que os seus ramos se estenderiam. Foi isso que aconteceu. A bênção que ele recebeu do pai dele, o Senhor confirmou. Porque tudo, irmãos, que nós temos vem do Senhor. Então, louvado seja Deus por essa história, por essa palavra maravilhosa de José, onde ele nos ensina a nós sermos perseverantes no Senhor. Amém, queridos irmãos? Que o Senhor possa abençoar grandemente a sua vida, mais e mais.